Casa do Caminho. Todo mundo no pré-feriado aqui para ouvir o Evangelho, que maravilha, né? É uma alegria a gente estar aqui juntos para refletir sobre mais uma parábola de Jesus. E antes de começar esse momento, eu queria pedir a vocês para ler a parábola, para nós podermos contextualizar aquilo que nós vamos estudar aqui. Sei que tem algumas vezes, quem já me viu aqui em algum outro momento, às vezes eu não leio a parábola, eu resumo a parábola e depois a gente já começa as outras reflexões. Mas essa parábola tem algumas particularidades que é bem importante que a gente relembre e traga novamente todo o seu passo a passo, versículo a versículo, para que a gente possa fazer uma reflexão conjunta e saber como aquilo nos fala ao coração nos tempos atuais. Bom, como vocês estão vendo no quadro, e o pessoal também que está nos acompanhando online pode ver, nós vamos falar hoje sobre a parábola da festa de núpcia, ou do banquete do casamento. Traduzindo agora, eu gosto muito de utilizar uma versão um pouco mais simplificada do Evangelho, que se chama NVI ou NVT, que são traduções, né, ou são adaptações que fazem do Evangelho, que é mais fácil a gente ler, trazendo para uma linguagem um pouco menos rebuscada. Então, Jesus lhes contou outras parábolas, disse ele. E aí eu vou só parar aqui, gente, para a gente contextualizar isso em relação ao que Mateus relatava no Mateus 21, que é o que antecede essa parte do Evangelho, é que Jesus vinha falando uma série de parábolas para as pessoas que ali estavam. Então, ele começa aqui dizendo que Jesus continuava falando por parábolas para aquelas pessoas. Era como se Jesus estivesse falando o que a gente fala hoje, quer que eu desenhe para vocês entenderem melhor. Então, Jesus tentava desenhar, ele trazia uma parábola atrás da outra nesse momento, para poder todo mundo entender o que ele estava querendo falar para aquelas pessoas que ali estavam. E ele disse o seguinte: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois, os novilhos gordos foram batidos, tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outro para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram pela rua, né, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Provavelmente vocês já ouviram essa última frase em algum outro estudo que foi feito do Evangelho, quando nós falamos os chamados e dos escolhidos. Até porque os escolhidos agora estão muito na moda por conta da série
da televisão que tem passado agora, que é o The Chosen, ou Os Escolhidos, e nós temos refletido bastante sobre esse papel. Qual que é a diferença dos chamados e dos escolhidos? O primeiro que a gente precisa compreender, observando essa parábola, é que o rei tenta por 2 vezes chamar aqueles que eram os seus convidados de verdade, digamos assim, para estarem presentes na festa do seu filho. Ele manda uma vez e eles são ignorados. Da segunda vez que os servos vão lá, outros servos vão anunciar a festa do filho do rei, e então esses servos são mortos e o rei fica furioso, e por fim ele faz, chama todo mundo, a comida já está aí, a festa já vai acontecer, e vocês podem chamar quem vocês quiserem na rua para participar aqui dessa festa. Tudo bem. Era de se esperar que, uma vez que aqueles servos foram às ruas e chamaram quaisquer pessoas para virem para essa festa, que ele encontrou também pessoas em situação de rua, encontrou pessoas que não tinham os devidos trajes para estarem presentes naquela festa. E é curioso observar que o rei, quando chega naquele salão imenso, ele nota apenas um homem que não estava devidamente vestido. Quando a gente vai estudar um pouco mais profundamente o que aquilo quer dizer, analisando na perspectiva dos costumes da época, é que naquela época os reis tinham muitas vestes. A gente nota isso na própria Odisseia de Homero, a gente nota isso nas escrituras sagradas, que os reis, quando iam dar festas, era de bom tom que eles oferecessem aquela roupa. É comum, não sei se já aconteceu de vocês serem convidados para ser padrinho, aí mandam a cor da gravata para você poder vestir aquela gravata específica, né? Eu, via de regra, quando alguém me convida para ser padrinho, eu pergunto logo se tem que comprar roupa, se tem que colocar alguma gravata assim muito diferente, e se tem que comprar e achar, porque às vezes vem as gravatas bem difíceis de achar. Então é no bom tom que, se você quer padronizar alguma festa, ou se você quer fazer organizar aquela cerimônia, que você faça esse tipo de graça, digamos assim. Só que o costume é que os reis mostravam que eram muito poderosos quando eles tinham 400, 500 roupas e davam para que as pessoas pudessem vesti-las e participar da ocasião. Essa particularidade, que parece boba e parece só uma análise do espírito da época, tem uma conotação muito importante, porque se aquele homem que ali que estava sem a roupa devida para o casamento, ele não estava vestindo aquela roupa que foi dada, ele não queria vestir mesmo a roupa, concordam? Se a roupa foi dada para todo mundo e só ele não quis vestir, é porque ele, por alguma razão, não quis se apresentar com aquela roupa diante da festa, ou ele foi desrespeitoso, ou ele não queria saber se o rei ia ficar chateado, ou ia ficar magoado, ou ia ficar zangado, ou até mesmo se ele seria punido. Para ele pouco importa. Ele não se interessou em agradar, ele não se interessou em caber ali naquela cerimônia. E isso é importante a gente observar também, porque quando nós vamos avaliar, até mesmo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que na simbologia, aqueles primeiros convidados do rei representavam os hebreus, o povo hebreu, aquele que recebeu o primeiro chamado de Deus, digamos assim. Aquele povo que foi convidado para poder se conectar com o sagrado por meio dos ensinamentos que foram entregues por Moisés. E, obviamente, os servos, os enviados, são os profetas, e toda aquela análise que a gente pode fazer a partir do que a parábola quer dizer, nos indicando que a ideia de um povo escolhido, a ideia de um povo predestinado a ser o povo de Deus, parecia que passava por outras análises que não absolutamente as análises da hereditariedade consanguínea. Não era apenas
Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não era apenas o Deus daquele povo, o Deus que falou para Jacó que ele não deveria ser mais chamado Jacó, e a partir daquele momento ele passaria a ser chamado Israel, e ele fundaria um novo povo, e aquele povo seria o povo eleito e o povo predestinado. Aquela parábola revelava uma outra perspectiva, uma perspectiva de um Deus que se libertava da sua origem tribal, se libertava daquele culto tribal, e que agora era oferecido ao mundo, mas era oferecido ao mundo de uma forma diferente. Era oferecido ao mundo para que ele fosse cultuado não mais porque aquele Deus pertencia a uma determinada raça, a uma determinada escolha, a uma determinada crença, a uma determinada tribo, a uma determinada hereditariedade, a uma determinada espiritualidade abraçada, mas aquele Deus, aquela escolha, aquele homem, aquela pessoa que deixava de ser simplesmente um convocado, simplesmente um convidado, e passava a ser escolhido, era a pessoa que estava devidamente vestida, devidamente apresentada na hora que foi convidado para, de fato, se tornar um escolhido. Curioso é que ali, quando o rei manda convidar qualquer pessoa para habitar a festa, dá um indicativo muito grande de que Deus não se interessa exatamente do que nós estávamos fazendo antes de nós sermos convidados para estarmos presentes diante do seu despertar, diante do seu contato, como foi feito por meio de Jesus quando cruzou os olhos com Paulo no caminho de Damasco. A Deus não interessava muito bem se Paulo estava indo perseguir Ananias, como está lá no livro Paulo e Estevão, tão bem narrado também nos Atos do Apóstolo. A Deus não interessava se ali estava um perseguidor do cristianismo, mas se interessava alguém que poderia se transformar em instrumento para fazer com que o próprio cristianismo, na sua proposta de libertar Deus, ou libertar a ideia de Deus dessa perspectiva tribal e apresentá-lo ao mundo para que o mundo pudesse abraçá-lo, apresentar o Cristo e o cristianismo como uma mensagem que pudesse alcançar todo o mundo e não mais apenas um povo. A Deus não interessava muito bem o que tinha acontecido para trás. Isso não quer dizer que a lei não seria aplicada e que as coisas não funcionariam da forma que estão estabelecidas pela providência divina. O que quer dizer é que aquelas pessoas, depois de convidadas, uma vez que elas estavam ali, na simbologia da parábola, representava que elas tinham aceito estar ali junto ao rei que representa a Deus, aceito estar ali naquela comunhão, bebendo e comendo, como diz o Caribá Schutel, das riquezas, dos banquetes espirituais que eram ali oferecidos para todos que ali estavam. E não importa o que você tinha feito, não importa o teu passado, não importa os equívocos e não importa a tua trajetória como ser humano, porque a partir dali, o que importa era a roupa que você estava vestindo. E que roupa é essa? São as roupas que nós aprendemos tão bem quando entendemos de que é que nós somos feitos de verdade. Quando estamos na carne, sabemos muito bem que nós temos uma composição material e que o contato dessa composição material, que chama invólucro carnal, chamam de tantas formas, André Luiz chama, nas narrativas da sua série A Vida no Mundo Espiritual, chama de várias formas o corpo físico, ele se conecta com o espírito por meio do perispírito, e nós sabemos que essa roupagem do espírito, essa apresentação do espírito verdadeira que é o perispírito, como ele se apresenta, e ele revela muito de quem nós somos quando nós entramos em contato ou estamos ali na erraticidade, no mundo espiritual, e os espíritos ou aqueles que estão ao nosso redor podem nos ver. Obviamente, nós não temos muito a esconder quando estamos no mundo espiritual. Não existem os filtros para a alma, como eu falei aqui da outra vez que eu estive com vocês. O perispírito revela quem nós somos. Está ali, tudo à vista. E essa roupa,
essa roupa que nós nos importamos e que nós nos colocamos por merecer, e nós homenageamos a Deus, homenageamos a providência divina, homenageamos inclusive a nós mesmos quando nós decidimos vestir. É a roupa da bondade, da sintonia, é a roupa da pureza de espírito, da mansidão, da humildade. A roupa que nós decidimos vestir quando nós decidimos, por meio da vontade, que nós vamos passar a viver uma vida digna, uma vida conectada com os valores sagrados, uma vida conectada com o nosso bem-estar, uma vida que projeta, uma vida que exercita os ensinamentos que o Cristo nos trouxe e que tão amplamente foram esclarecidos pela doutrina espírita como essenciais para que nós pudéssemos ter uma tranquilidade. Não a tranquilidade de quem não sente dor, não a tranquilidade de quem acredita que não vão existir vicissitudes, provas, expiações e dificuldades na vida, mas a tranquilidade de quem compreende por que está passando por aquelas dores, por aqueles sofrimentos. Nós sabemos que muitas vezes aqui na Terra, com esse nosso corpo carnal e com nossas roupas de tecido, nem sempre a nossa cristandade ou a nossa pureza ou o nosso comportamento ele é de verdade. O Evangelho está cheio de passagens que falam sobre os fariseus, os hipócritas, e Jesus não para de denunciá-los e falá-los sobre isso, inclusive nos alertando para nós não sermos iguais a eles. Mas nós sabemos, gente, essa mensagem que já dura mais de 2000 anos. Nós sabemos que apesar de nós estarmos aqui ouvindo, falando, estudando, interpretando, é difícil a gente praticá-la em toda a sua amplitude, em todo o potencial que ela pode ser praticada no nosso coração. Mas isso não é razão para culpa alguma por parte de cada um de nós. Simplesmente porque nós sabemos que existirá sempre uma lacuna até nos transformarmos em espíritos puros entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós conseguimos ainda sentir, entre o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. Como Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, existem duas asas que nos conduzem até o Criador: as asas do amor e as asas da sabedoria. Algumas lacunas sempre existem entre essas asas. E eu não preciso aqui ser muito didático para poder imaginarmos que se tem um pássaro que tem uma asa maior do que a outra, como é que ele voa? Ou ele cai, ou ele voa um pouco torto. Nós precisamos nos importar agora em voarmos um pouquinho tortos. Porque cair, nós iremos cair. Mas toda vez que nós cairmos, nos levantarmos e continuarmos o nosso voo, nós já estaremos fazendo um grande feito para uma vida que é tensionada o tempo todo aqui por influências tanto negativas como positivas. No livro Libertação, André Luiz nos aponta que o ser humano é tensionado o tempo todo por essas forças positivas e negativas. No próprio Evangelho, numa conversa muito famosa, muito falada, muito debatida entre Jesus e Pedro, quando Jesus pergunta a Pedro quem ele é, e Pedro fala quem Jesus é de fato, o Messias, e Jesus fala que naquele momento elogia a Pedro. Imediatamente depois, Jesus promover uma tentação, o Pedro tenta promover uma tentação a Jesus, e Jesus imediatamente reconhece que ali não fala mais Pedro, quem está falando ali é um espírito da negatividade, digamos assim, se nós podemos usar essa palavra, porque lá eles chamam Satanás na Bíblia, né, na linguagem deles, mas era um espírito maligno que ali tentar Jesus naquele mesmo momento, num mesmo instante, em diferença de minutos de contato,
As duas coisas aconteceram ali imediatamente. Então, imagina conosco. Nós vivemos sobre essa tensão o tempo todo. E essa tensão, é preciso que nós reforcemos a vigilância e a oração 24 horas por 7. A gente vem andando direitinho, vem voando com as nossas asinhas pensas, vem tentando fazer o nosso melhor, mas em um determinado momento a gente cai. E é curioso, porque via de regra, a queda quando se dá, é quando nós aceitamos o lixo que o outro deposita na nossa vida. Às vezes você está extremamente equilibrado, mas em um contato com aquelas criaturas que vocês sabem que nós entramos em contato o tempo inteiro, quando nós não somos essa criatura, de vez em quando para os outros também, nós nos desequilibramos completamente. E é preciso nós estarmos vigilantes o tempo inteiro para entender como anda essa tensão na nossa vida. Nós sabemos bastante sobre a espiritualidade. Nós estudamos André Luiz. Nós entendemos como as coisas funcionam estudando o livro dos médiuns e, inclusive, aprendemos como existe a escala espírita, e a escala espírita fala que nem todos os espíritos são bons espíritos ou são sábios. Eles são mais ou menos evoluídos, assim como os homens, digamos assim, são mais ou menos evoluídos. Nós aprendemos como funcionam os mecanismos de obsessão por meio da obra de Manuel Filomeno Miranda e tantos outros, e como funciona o próprio livro Libertação. É um livro muito duro para falar do processo de obsessão, que ele deixa muito claro como isso pode acontecer e o quanto é difícil, algumas vezes, a gente encontrar esse equilíbrio, mas que com muita força e com muita ajuda e com a conexão espiritual, nós conseguimos vencer e nós conseguimos avançar para o nosso equilíbrio espiritual. Mas mesmo assim, sabendo disso, mesmo sabendo aquilo que o homem rico na parábola de Lázaro e o homem rico do Evangelho de Lucas pediu para que o Abraão, quando ele pediu a Abraão para que mandasse Lázaro avisar aos seus familiares de que ele estava ali sofrendo na espiritualidade, e Abraão falou, não, eles têm a Moisés e os profetas, por que eles vão acreditar no espírito, num espírito qualquer? Ou no Lázaro que reaparecesse para ele? Na Bíblia está escrito um espírito ressuscitado, mas não é essa a terminologia correta, ou seja, uma aparição do espírito para ele. Se nós sabemos de tudo isso, sabemos o que a família do homem rico da parábola de Lucas não sabia, por que a nossa vigilância não é uma vigilância mais observada? Vocês devem ter alguns amigos evangélicos. Eles estão o tempo inteiro acreditando que são coisas do demônio que estão acontecendo ao redor. E que o tempo inteiro tem alguma conspiração, que é uma luta, é uma guerra contra todo um clã da espiritualidade que existe ali, tentando fazer com que eles se desviem do caminho. Isso faz com que eles aumentem a vigilância e observem melhor as coisas que estão acontecendo ao redor. Nós, que sabemos como funciona, que sabemos os mecanismos da obsessão, como se cuida, que por meio do pensamento nós podemos melhorar a nossa conexão com o alto, porque se engana quem acredita que está conectado apenas com obsessores. Os obsessores ficam uma camada após a conexão do nosso anjo da guarda e dos espíritos que nos querem bem. Os espíritos que nos querem bem, os nossos ancestrais, o anjo da guarda, os protetores, os espíritos que aqui estão nessa instituição ajudando a todos nós também, que cuidam dessa comunidade, eles estão por perto. Se afastam quando nós o afastamos. Se afasta quando nós não colocamos a nossa roupa. Se afasta quando o cristianismo, para a gente, é um cristianismo invisível, visível, e não o cristianismo invisível que vive dentro de nós. Porque ser cristão para o mundo visível é muito fácil. Basta frequentar a instituição, basta postar no Instagram um verso bonito, um texto da Bíblia, uma frase bonita do André Luiz do Sinal Verde. Basta fazer uma foto, colocar nas redes sociais de que está lendo
o novo livro do José Carlos de Luca, que vai ser lançado aqui no dia 15. Basta, por alguma razão, mostrar que você está tentando a conexão com o sagrado. Mas o cristianismo invisível, a roupa que honra a Deus, a roupa que honra esse casamento, que é o seu próprio casamento, com o sagrado. Muitas vezes nós esquecemos de vestir. E por essa razão, precisamos cuidar, para que dessas pessoas que foram pegos na rua, eu não sei vocês, mas eu provavelmente, quando cheguei, me cataram pela rua. Eu cheguei por último. Deus, em sua graça, misericórdia, fez, vem cá, porque você já está há tantos milênios sem ouvir direito, vem cá para eu te mostrar um pouquinho mais, para ver se você escuta agora. Então, o que nós podemos fazer para aquelas pessoas que chegaram depois, para aquelas pessoas que estão aqui nesse mundo em transição, nesse mundo que todo mundo já deu para perceber, que está meio complexo, né? Não deu para perceber? Está estranhão, não está? Se está estranhão, se está complexo e nós estamos aqui, é porque provavelmente os estranhões também somos nós. E provavelmente muitos de nós ainda não estamos vestindo a roupa do casamento para o banquete. Estamos esperando. Alguns de nós porque acreditamos que não somos dignos, que fomos catados nas esquinas, estamos na festa, mas não acreditamos que fazemos parte daquele banquete espiritual. Alguns de nós porque ainda não entendemos que precisamos fazer a nossa parte, que precisamos unir a nossa vontade, usar a nossa vontade para poder nos unirmos a Deus. Esquecer o cristianismo visível, o espiritismo visível, e abraçar o cristianismo invisível, aquele que está no coração, aquele que é revelado quando estão vendo a nossa alma, a nossa aura, os nossos pensamentos, as nossas intenções. E por incrível que pareça, os nossos pensamentos são o hálito da nossa alma, a vibração, como nós olhamos para o outro, entramos em contato com o outro, às vezes um sorriso. Tem gente que passa o dia inteiro e não vê um sorriso, problema atrás de problema no trabalho. E a maior chance de redenção que essa pessoa tem é encontrar você com a sua roupa, pronto no banquete, para você sorrir. E às vezes aquela pessoa nem colocou a roupa dela devida para fazer parte desse momento do banquete espiritual. E após o seu sorriso, ela decide fazer parte. Temos muito trabalho a fazer. Esse trabalho que nós temos a fazer não é um trabalho de transformação global. Não vamos resolver, provavelmente, a guerra que está acontecendo agora. Não vamos resolver as atrocidades do mundo, mas podemos resolver as coisas que estão ao nosso redor. E, principalmente, resolver o que precisamos resolver na nossa vida, para que o nosso pensamento reflita a vontade de Deus, reflita o que aprendamos, reflita aquilo que nós conseguimos meditar com pouco que nós sabemos. Os livros estão ali expostos lá embaixo. O privilégio de ser brasileiro e de ter nascido aqui, nesse berço do Espiritismo, de ter tantos títulos para que nós possamos beber na fonte diretamente na nossa língua-mãe, é um privilégio que nenhum outro povo no mundo tem. O banquete está aí. Mas para ler, só quem vai ler é quem estiver com a sua túnica, com a sua roupa do casamento, das núpcias, com Deus, com o sagrado, com o melhor que tem em nós. Que Jesus nos abençoe muito e que possamos voltar para casa, ter um feriado maravilhoso, refletindo, lembrando que a vigilância é 24/7. Precisamos o tempo todo estar conectados. E o Cristo conta com o nosso concurso, com o nosso sorriso, com a nossa vibração,
para que esse mundo possa ser um lugar melhor. Muita paz a todos vocês.